Boa tarde a todos. Hoje eu vou fazer um panorama geral sobre baterias de íons de lítio veiculares, falar um pouco sobre o funcionamento, tipos, demanda por matérias-primas e métodos de reciclagem. Além da utilização em dispositivos eletrônicos, as baterias de íons de lítio têm sido utilizadas também para carros elétricos, existem benefícios ambientais em cima dessa utilização, por evitar a emissão de gases de efeito estufa comparados a motores a combustão, e desde a década de 90 tem crescido a utilização desses veículos elétricos. A utilização dessas baterias de íon de lítio especialmente em função da sua densidade de energia, né? Densidade de energia em função à massa e em função ao volume também, em comparação com outros tipos de células eletroquímicas. É importante diferenciar o que são células. As células são a menor unidade, podem ser cilíndricas, prismáticas, formato Faust, formato de carteira, dentre outros. Os módulos, eles são uma sequência de células em que há um sistema de gerenciamento da bateria. A bateria é um conjunto de células, né, em série ou em paralelo. E também os packs são montados em um conjunto de módulos em que há toda uma estrutura que permite resfriamento, permite proteção de altas tensões, líquidos de refrigeração e outros sistemas de segurança. As células de íon de lítio, elas são compostas por uma carcaça, que pode ser de ferro ou de alumínio, também um casco, uma folha fina de alumínio com revestimento de materiais catódicos. Além disso, um ânodo, uma folha de cobre com revestimento de grafite. Os materiais catódicos, eles são basicamente óxidos de metais de transição de lítio, entre os quais os metais utilizados são cobalto, níquel e manganês, com diferentes relações estequiométricas, ou até mesmo com alguns desses ou todos desses metais citados. Também tem sido comum a utilização de células de lítio ferrofosfato. Os materiais dentro da célula também estão em conjunto com um ligante, ou um VAIDA, que é o fluoreto de polivinilidileno, ou PVDF. Além disso, existe um separador entre o ânodo e o cátodo, separador polimérico, para evitar curto-circuito. Quando uma célula ela fornece energia para algum equipamento, os íons, os cátions de lítio, eles migram do ânodo, né, onde há o grafite e outros sais de lítio, enfim, passam pelo eletrólito, que é composto por sais de lítio e solventes orgânicos, e garante maior estabilidade dos materiais, e chegam até o cátodo, né? Onde tem os materiais catódicos e a folha de alumínio. E a descarga de elétrons ocorre no lado do ânodo. Aqui eu venho mostrando alguns diferentes materiais catódicos, os separadores, eles podem ser de polipropileno, polietileno, o ligante, PVDF, alguns exemplos de solventes orgânicos, de sais presentes no eletrólito, o ânodo de grafite e reações envolvidas. Além disso, alguns modelos de células cilíndricas, modelo Pound, modelo Coin, formato de moeda, entre outros modelos, e os mesmos componentes presentes em todas as células. Aqui eu ia mostrando um pouco de tipos diferentes de materiais catódicos, né? Os materiais catódicos, eles geralmente são óxidos de lítio com outros metais. As células com maior energia específica são mais antigas, são as NMC, níquel, manganês e cobalto. Porém, em função dos elevados custos do cobalto, outras tecnologias têm sido utilizadas, como a de lítio ferrofosfato, porém, elas apresentam menor energia, mas uma segurança maior.
Além disso, também existem as células de titanato de lítio, em que a diferença não é o material catódico, mas o anódico, que é o titanato de lítio, em vez do grafite. E os seus materiais catódicos são os diferentes já mencionados. É importante nós entendermos a questão da demanda, né, de materiais para a fabricação das baterias de íon de lítio, os quais são considerados matérias-primas críticas, né? Por exemplo, a mineração de lítio é dependente da Austrália e do Chile, e houve um elevado crescimento, né? Há uma estimativa de um elevado crescimento. O cobalto, por exemplo, por depender, né, 59% do Congo, um país com uma série de conflitos civis, também houve um aumento do preço de 211% de 2016 a 2018. O problema do grafite é a elevada dependência da China, e por isso é tão importante em que a reciclagem das LIBs seja realizada para que se garanta o fornecimento dessas matérias-primas, né, críticas, que foram listadas também pela Comissão da União Europeia. A União Europeia estabeleceu uma meta de cota de 70% dessas LIBs até 2030, e também estabeleceu metas de taxas de reciclagem até o mesmo ano de 95% de níquel, cobre e cobalto e 70% de lítio. Por isso é tão importante o desenvolvimento de processos mais eficientes, mais baratos, com menor impacto ambiental, para atender essa demanda de matéria-prima. Além disso, se nós formos comparar as reservas globais com as estimativas necessárias, né, para fornecimento de lítio, percebemos que há um elevado déficit, né? A estimativa é que de 265 mil toneladas utilizadas em 2015, em 2025 vamos precisar de 498 mil toneladas. É interessante notar que as reservas onde há a produção de lítio, elas estão na escala de ppm. Por outro lado, a concentração nas LIBs é em torno de 2 a 7% em massa, muito maior do que o recurso natural. E isso é extremamente necessário reciclar em função do aumento contínuo do preço do carbonato de lítio. Bem, processo de tratamento de LIB, né, LIBs usados ou em fins de vida. As baterias, elas precisam ser descarregadas, até porque em função dos riscos de explosões, liberação de gases, de pegar fogo, e é um processo que existe bastante trabalho operacional. Normalmente, um pré-tratamento possibilita em que seja separado diferentes materiais, dentre eles os materiais catódicos, que podem passar por processos hidrometalúrgicos, mas o material catódico também pode ser reparado, como processos de reliciação, mas nós vamos abordar nessa apresentação, por função do tempo, ou também alguns materiais podem ser reutilizados. Mas, basicamente, é necessário um tratamento preliminar, e os métodos de reciclagem envolvem processos hidrometalúrgicos, com a utilização de soluções aquosas, com ácidos ou sistemas alcalinos, em que permite a recuperação de metais, porém esses processos têm elevado custo econômico e também torna um elevado impacto ambiental em função do consumo de reagentes. Por outro lado, processos pirometalúrgicos, eles possibilitam a produção de ligas de cobalto e níquel, mas o lítio e o manganês, né, eles são perdidos na escória. Então, eles se perde o lítio. Dentre os processos de tratamento preliminar, envolve processos mecânicos, térmicos, de solução, mecânicos, químicos. É importante destacar processos de desmontagem, moagem, peneiramento, separação magnética e separação com o ar. Também utiliza processos térmicos para remoção de polímeros, e a pirólise a vácuo é interessante por evitar a formação de gases tóxicos. Os processos hidrometalúrgicos utilizam ácidos como ácido clorídrico, nítrico e ácido sulfúrico com peróxido de hidrogênio. Também existem sistemas alcalinos e focam na lixiviação dos metais.
Os processos pirometalúrgicos, eles são curtos e sucintos, são facilmente escaláveis, porém, há um elevado consumo de energia em função das suas elevadas temperaturas, emissões atmosféricas, e é necessário um grande investimento, especialmente na limpeza de gases. E o grande problema deles é que o lítio é perdido na escória. Mas é possível recuperar ligas de cobalto e manganês, níquel também, e o material redutor seria o grafite. Por isso, então, é necessário integrar processos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos para reduzir e evitar o consumo de reagentes, diminuir a temperatura utilizada, e eles são mais vantajosos por serem mais brancos. Entre esses processos se destaca a redução carbotérmica a vácuo e a calcinação por sulfatação. Muito obrigada pela atenção e boa tarde.